Talvez você não esteja em paz. Talvez você só tenha aprendido a se calar. E eu não te digo isso para te confrontar de uma forma dura. Eu digo isso porque existe uma diferença muito grande entre maturidade e autoanulação. Tem pessoas que olham para você e dizem: nossa, ela é muito equilibrada. Mas só você sabe o quanto você engole. E hoje eu quero conversar sobre exatamente isso. E no final desse vídeo eu vou te mostrar como identificar se o seu silêncio é consciência de verdade ou se é um mecanismo de defesa que você criou e nunca percebeu. No último vídeo nós falamos sobre confiar em Deus, mas eu preciso te fazer uma pergunta muito sincera. Como confiar em Deus se você não consegue confiar nem na sua própria voz? Relacionamento com Deus, relacionamento com o outro, relacionamento consigo mesma. Tudo na nossa vida gira em torno de relacionamento, gira em torno desse posicionamento. Pare para pensar. Se você vive se anulando, em algum momento isso vai afetar também a sua espiritualidade. Porque você começa a acreditar que ser pequena é ser humilde. E isso é muito forte no senso comum. E isso não é uma verdade. Eu quero te convidar a um momento de clareza. Tá? Vamos trazer mais clareza aqui para essa reflexão tão importante. Você não se cala porque é evoluída. Talvez não seja isso. Talvez você se cale porque você aprendeu que falar pode custar amor e pode gerar rejeição. Talvez na sua história, quando você se posicionava, você era vista como difícil. Talvez quando você expressava a dor, você era chamada de exagerada, sensível demais. Talvez você percebeu cedo que manter a paz era mais seguro do que manter a verdade. E isso virou um hábito, virou um padrão. Na psicologia, estudos sobre teoria do apego mostram que pessoas com medo de ser rejeitadas tendem a suprimir necessidades para preservar vínculos. E isso não é fraqueza, isso é adaptação, é sobrevivência. O problema é quando a adaptação vira identidade. Por que ela vira identidade, Jamile? Porque você acaba fazendo tanto, esse artifício ficou tão comum para você que o seu cérebro entendeu que para você sobreviver, para você manter relacionamentos, para você manter vínculos, para você estar naquele grupo, para você ser amada, para você ser aceita, você precisa se calar. E isso entrou no seu dia a dia, isso entrou no seu hábito, isso virou comum e natural para você, a ponto de se anular, a ponto de você agir assim em todos os ambientes, quando você está com suas amigas, quando você está com sua família, quando você está no ambiente corporativo, entende? Até mesmo no seu relacionamento com Deus. Vamos falar mais um pouquinho sobre pesquisas, tá? Provas sociais são sempre bem importantes. Algumas pesquisas atuais sobre supressão emocional mostram que reprimir essas emoções aumenta níveis de estresse fisiológico, ou seja, você pode parecer calma por fora, mas o seu corpo continua em estado de alerta. E cuidado para você mesma não se enganar. Achar que o fato de você conseguir ficar calada é o suficiente, que você tá bem, né? Assim como as outras pessoas pensam que você está bem, você também começa a se enganar achando que está bem, quando na verdade não está e o seu corpo está sentindo. Porque nós somos trinos, nós somos corpo, alma e espírito. Então, somos totalmente conectados. Quando a mente sente, o corpo reage. E talvez seja por isso que você vive cansada. Não fisicamente apenas, mas emocionalmente também. E olhe como é que isso é sutil. Você começa a achar que isso é maturidade. Eu prefiro ficar quieta. Olha como eu sou evoluída. Eu não gosto de conflito. Eu sempre deixo as coisas pra lá. Será? Deixar pra lá nem sempre é maturidade. Às vezes é um medo sofisticado. É um medo fantasiado de maturidade. E eu não tô falando tudo isso pra te envergonhar. Eu nem poderia fazer isso. Porque eu já pratiquei isso várias e várias vezes para caber em determinados locais. E eu fiz tanto que o exemplo que eu dei de agir assim em todos os ambientes, ele não é só pelo que eu estudo, mas é também pelo que eu vivi. Eu aprendi a me calar. Eu aprendi a concordar, inclusive. Ou fingir naquele momento que eu concordo só para caber.
no grupo, só para ser aceita, só para ser boazinha. Então, eu estou dizendo isso porque talvez hoje você não precise mais viver assim. Talvez não, você não precisa viver assim. E agora eu lembrei de uma história que eu amo muito, a história de Elias. Elias enfrentou reis, enfrentou falsos profetas, enfrentou perseguições, mas depois de uma grande vitória, ele entrou numa caverna. Ele pediu para morrer, ele se isolou e se escondeu. E sabe o que é mais interessante? Deus não chamou Elias de ingrato. Deus não disse que ele era inconstante. Deus não questionou Elias. Deus não o expôs. A Bíblia fala que num determinado momento veio um barulho, veio uma espécie de terremoto, mas Deus não estava ali. Deus estava na brisa. Deus veio como uma brisa suave. E isso me ensina algo muito profundo. Deus entende exaustão emocional. Mas Deus também disse: Elias, saia. Acolhimento não é permanência na caverna, é fortalecimento para sair dela. Talvez você esteja na sua caverna emocional, você não está falando, não está se posicionando, está sempre se adaptando para sobreviver. E Deus não te acusa por isso, mas Ele também não quer que você construa a sua casa ali. Ele também não quer que essa seja a sua identidade, porque não é, entende? Quando eu estava escrevendo o script desse roteiro, eu me lembrei da passagem de Lázaro, que é outra imagem muito forte, né? Quando Jesus diz: Lázaro, saia para fora. Ele não está criando vida naquele momento. Lázaro já tinha ressuscitado lá dentro da caverna, mas ele estava, teoricamente, preso. Foi por isso que ele convocou: saia da caverna. Então talvez você esteja viva, mas ainda amarrada a padrões antigos, amarrada à necessidade de agradar o outro, amarrada ao medo de ser mal interpretada, amarrada à ideia de ser agressiva, chata, quando na verdade você só está sendo firme. Isso não quer dizer que você está sempre certa, que tudo que você pensa é certo. Isso quer dizer que você pode se posicionar sem ser agressiva. E eu escrevi muito sobre isso no meu livro Sementes da Essência, porque eu falo muito sobre a questão da autenticidade. E no meu livro eu disse algo que eu acredito profundamente. Autenticidade não é ausência de medo, é presença de verdade. Autenticidade não é gritar quem você é, alinhar o que você sente com o que você expressa. E quando você não faz isso, algo dentro de você começa a desaparecer. E Deus não te chamou para desaparecer. Ele disse: Lázaro, saia para fora. E agora você pode estar pensando assim: tá certo, Jean, eu entendi até aqui, mas como é que eu vou saber se esse meu comportamento é maturidade ou se é realmente um trauma? Então agora a gente vai para a parte prática. Como saber se o seu silêncio é maturidade ou trauma? Primeiro você vai fazer uma pergunta. Primeira, você se cala por consciência ou você se cala por medo? Então você, de antemão, precisa se observar. Tá? Esse é o passo fundamental para o autoconhecimento, a autoobservação. Tá bom, depois de você se perguntar se é medo ou se é consciência, você vai fazer a segunda pergunta. Depois que você se cala, você está sentindo paz ou você está sentindo ressentimento? Terceira pergunta, seu silêncio resolve ou acumula? Seu silêncio faz você ficar tranquila, leve, ou seu silêncio faz você ficar ressentida, pesada, incomodada, cansada? Mais uma vez, as emoções precisam ser nomeadas. Você precisa se auto-observar para você entender qual emoção você está sentindo. Então, se você não faz isso no seu dia a dia, se você não tem o costume de se observar e de questionar o que você sente, de perceber-se, você precisa fazer isso agora, você precisa fazer isso a partir de hoje, você precisa olhar mais para você. Então, a maturidade vai te trazer o quê? Leveza. O trauma, tensão. Portanto, se depois de ficar quieta você sente peso, talvez não seja maturidade. E aqui entra a possibilidade. Você pode mudar isso. Não com explosões, não com rebeldia, não é achando que você está certo em tudo, ou chutando pau da barraca, como a gente costuma falar. Não precisa ser assim. Existe um caminho leve de pequenas decisões. Você pode começar assim. Observe onde você se cala automaticamente. Antes de responder, respire e nomeie o que você sente.
Lembra da autoobservação? Ela é fundamental. Então, você troca esse silêncio automático por frases simples. Então, você vai começar a se posicionar com pequenos passos, tá? De semente em semente. Eu ensino isso também no meu livro. Meu Deus, eu tô colocando muita coisa aqui do meu livro. Então, você vai ser obrigada a ler. Meu livro tá disponível na Amazon, tá? Sementes da Essência. Vai lá e adquira já o seu, para você começar o seu processo de transformação junto comigo. Então, voltando aqui para os nossos exemplos, você vai trocar por... As frases podem ser: eu não me sinto confortável, eu preciso pensar antes de responder, eu não sei ao certo, mas eu sinto que isso me machucou um pouco. Então, esses são exemplos de pequenos posicionamentos, sabe? São posicionamentos que mostram que você não precisa virar uma pessoa confrontadora, mas você precisa parar de se anular. Você não é fraca por ter aprendido a se calar. Talvez em algum momento isso tenha te protegido, tenha sido até útil, mas hoje talvez você não precise mais disso. E eu arrisco a dizer que você não precisa. E maturidade não é ausência de voz, é saber usar a voz com consciência. Talvez você não precise mudar quem você é, talvez você precise voltar a ser. Talvez você precise de um mergulho na sua essência. Se esse vídeo fez sentido para você, ele precisa então chegar a alguém que também aprendeu a desaparecer para manter algum vínculo. E se você quer continuar aprofundando essa jornada de maturidade emocional e espiritual, esse espaço é para isso. Agora você já sabe que pode mudar, porque hoje você aprendeu que mudar começa simplesmente decidindo sair da caverna. Eu sou Jean Fortunato. E este é o seu jardim de fé, onde você se cura. Semente em semente, de verdade em verdade, em graça e profundidade, você floresce. E eu te vejo no próximo vídeo. Shalom, shalom.